montei uma carteira de R$ 1.000 investidos há exatamente 10 anos, ou seja, pegando-se o ano de 2014. E foi uma carteira bem diversificada em classes de ativos, envolvendo ações, fundos imobiliários, renda fixa e também investimento no exterior. E nesse vídeo eu vou mostrar tudo que a gente pôde tirar desse backtest e, obviamente, os seus resultados. Então vem comigo. E só explicando inicialmente aqui para vocês como essa carteira foi estruturada, nós basicamente diversificamos em 4 classes de ativos, dando peso igualitário para cada uma dessas classes, sem fazer juízo de valor quanto a quantidade que você deveria ter em determinado ativo, sendo aqui algo bem estrutural, percentual igualzinho para cada classe. Então foi 25% para cada classe, 25% para a renda fixa, e aí escolhemos a melhor renda fixa de todas, que é a mais segura, a renda fixa do Tesouro Direto. Em ações, 25%, vou mostrar os critérios de escolha dessas ações. 25% também em fundos imobiliários e 25% em investimento no exterior. Fechando assim, R$ 1.000, R$ 250 para cada classe de ativo. E aí, tivemos obviamente o resultado. Será que foi bom? Vamos conferir. E a nossa carteira ficou da seguinte maneira: título público 25%, como eu falei para vocês, R$ 250. Tesouro IPCA+. Por que Tesouro IPCA+? Pegamos o Tesouro IPCA+ 2024 que estava disponível à época. Por quê? Quando a gente olha para um horizonte de longo prazo em investimento em renda fixa, o Tesouro IPCA+ é a melhor das opções. Sabe por quê? Porque o Tesouro IPCA+, ele vai fazer com que você não aposte que vai haver uma inflação controlada ou não no Brasil. Porque você tem um componente de remuneração que é o IPCA. O IPCA é a inflação oficial, de tal modo que se o Brasil tiver uma inflação muito alta, a gente vai ter uma remuneração boa nesse título. E se a inflação for baixa? Por isso que é IPCA+, mais uma taxa. E aí você tem essa taxa que compensa um eventual cenário de inflação mais baixo. Então você acaba sendo um investidor precavido, sem apostar num cenário ou no outro, tendo os dois cenários ao seu favor. É a melhor maneira de se investir em tesouro direto e em renda fixa, na verdade, para o investidor conservador. Tesouro IPCA+. Todos os aportes feitos em 2014. Vou mostrar para vocês como fizemos essa simulação. Quanto às ações, escolhemos Taesa, Endi e BB Seguridade, dando mais ou menos 8,33% de peso em cada uma dessas ações. E por que escolhemos essas 3 ações? O primeiro ponto a se destacar é que não daria para a gente diversificar demais. Afinal de contas, estamos falando de um aporte de R$ 1.000. Foi um único aporte de R$ 1.000. Não daria para diversificar tanto com pouco dinheiro. Então, 3 ações e 3 fundos imobiliários foi o máximo que daria para fazer ali com essa quantia de dinheiro. E o primeiro passo para escolher essa carteira de ações foi pegar aqui os ativos que nos últimos 5 anos tiveram o menor beta possível e a menor volatilidade. Por quê? Porque estamos falando aqui de um investidor que quer ativos de baixo beta e baixa volatilidade, o que historicamente se mostra como uma boa decisão de investimento. Inclusive, um dos fatores que geram uma expectativa de retorno acima do desempenho médio do mercado financeiro para a sua carteira é você escolher ativos de baixo beta e baixa volatilidade. Isso já foi testado no âmbito acadêmico. Então só colocamos esse fator aqui em prática na nossa carteira. Até porque o investidor que tem pouco dinheiro está começando, ele não quer se meter em loucuras. Então, selecionamos um período de 5 anos, ações com a menor volatilidade. Foi esse o filtro. E aí a ação com a menor volatilidade que tivemos, Taesa, com volatilidade de 20,16%, uma volatilidade baixa, e um beta de 0,36, também um beta baixo. Luan, o que é o beta? O beta é justamente o nível de sensibilidade que um ativo tem em relação ao desempenho médio do mercado, ao índice médio do mercado. Basicamente é o quê? É a sensibilidade que as ações da Bolsa de Valores brasileira possuem com o Ibovespa, por exemplo. Então, se o Ibovespa sobe 1%, no caso da Taesa, com 0,36 de beta, significa que ela só subiria 0,36. Se o Ibovespa cai 1%, a Taesa cairia 0,36, mas é só uma expectativa. Não necessariamente isso vai acontecer. A Taesa pode subir mais ou até cair mais em determinados dias. Mas na média é esse o beta que se espera da ação. Depois tivemos Endi, também com uma baixíssima volatilidade, um baixo beta. E aí por que eu não peguei na sequência Transição Paulista? Porque aí a gente estaria com excesso de diversificação para uma carteira tão pequena,
onde a gente teria 2 transmissoras de energia. Já a ENDE, ela é majoritariamente uma geradora, então caberia aqui a inserção nessa carteira. A Alupar, mesmo motivo, não daria para a gente colocar, porque é uma transmissora de energia. E aí a gente teria a Vivo. Por que eu não coloquei a Vivo, que é a Telefônica Brasil? Porque, além da baixa volatilidade, eu já expliquei em outro vídeo que a gente tem que buscar ações de qualidade. E como que a gente pega ações de qualidade, empresas de qualidade? São empresas com alto retorno sobre o patrimônio líquido, alto ROI ou ROIC. Por quê? Porque o ROI ou ROIC, eles expressam a vantagem competitiva da empresa na prática. E é um indicador de qualidade mais buscado tanto pelo Warren Buffett quanto pelo falecido Charlie Munger. Então, esse é o fator qualidade, que também precisa estar presente numa carteira de ações. E aí, quando a gente pega a Vivo, a Telefônica Brasil, aqui no Investidor 10, a gente percebe que o ROI da empresa é baixo e, historicamente, o ROI não supera 15%, como você pode perceber. Tivemos nos últimos 10 anos, desde 2014, que é a nossa janela de tempo da simulação, um pico de 12%. Uma empresa de ROI baixo. Eu não quero isso para minha carteira. É por isso que daí pegamos a BB Seguridade, que ficou aqui como a terceira e última ação da carteira. Note que todas as ações que nós selecionamos estão naquele acrônimo BEST do Barsi. Bancos, seguradoras, energia, saneamento básico e telefonia. BB Seguridade, uma seguradora. E por que você acha que acabamos selecionando empresas com esses critérios que acabaram sendo justamente as do BEST do Barsi? Não foi à toa. Não é coincidência. É porque essas ações que o Barsi fala desses setores são ações com demanda inelástica. São empresas que têm uma demanda por seu produto ou serviço que não se altera tanto por fatores como preço. Então, se o preço do produto ou serviço sobe, a demanda não cai tanto assim, proporcionalmente. Ou se a renda do brasileiro cai, essa demanda também não cai tanto. Demanda inelástica, baixa volatilidade, baixo beta e alto retorno no seu patrimônio líquido. E aí, você tem aí fatores que provavelmente vão fazer com que a sua carteira seja uma carteira vencedora no longo prazo. E a BB Seguridade tem o quê? Qual que é o ROI da BB Seguridade? 60%, um ROI bem alto. ROI da ENDE, 39%. ROI da Taesa, 19%. Só empresas de qualidade, de setores bem consolidados e perenes da economia. Agora que fechamos a carteira de ações, vamos para os fundos imobiliários. E quais foram os critérios usados? Como uma carteira bem pequena, usamos um critério bem simples. Ativos em que eu conseguiria aportar apenas esse valorzinho entre 80 a 100 reais por uma cota, e ativos que estão no IFIX, que é o principal índice dos fundos imobiliários aqui no Brasil. E veja só o ranqueamento de fundos imobiliários nesse sentido. Por que eu não peguei o HGLG11? Por um motivo muito simples. A cota em 2014 custava mais de R$1.000. E a grande maioria desses fundos imobiliários, eles custavam acima de R$1.000 uma cota. Então você tinha uma barreira de entrada para o pequeno investidor. E aí esses fundos que eu peguei, BTLG11, Maxi Renda, MXRF11 e o BRCR11, são fundos que possuíam cotas acessíveis à época. Por isso que elas compuseram a nossa carteira de fundos imobiliários. Por fim, para exposição ao exterior, a gente escolheu o ETF mais famoso aqui no Brasil, quando a gente fala de investir no exterior, que é o IVVB11. O que é o IVVB11? Ele é um ETF aqui do Brasil, ele é um fundo que investe em cotas do ETF IVV. Então, esse fundo, um ETF é um fundo, ele investe em cotas do IVV. Esse aqui, o IVV, é um ETF norte-americano. Você só consegue comprar em corretoras globais internacionais. Inclusive, para investir no IVV, você tem que converter os seus reais em dólares e também pagar o conhecido imposto sobre operações financeiras, porque você está fazendo uma operação de câmbio. Aí você tem que pagar esse imposto de 0,38%. Já quando você investe no IVVB11, você não precisa fazer essa conversão cambial e não paga também esse imposto. Por outro lado, você paga uma taxa de administração maior de 0,23% ao ano, enquanto que se você investisse diretamente no IVV, você pagaria apenas 0,03% ao ano. Se você quer simplicidade, com certeza seria esse o caso de um investidor que só colocou R$1.000 há 10 anos atrás, você teria o quê? Você teria que, obviamente, ele optaria pelo IVVB11, até porque à época não tinha um acesso tão facilitado a corretoras internacionais. E aí, obviamente, deu para comprar poucas cotas, mas foi um valor aproximado de R$250, porque, como eu disse,
a exposição exterior seria também de 25%, sem ficar fazendo ponderação ali de tamanho, o peso que um ativo tem que ter na sua carteira, sem ponderação nenhuma. Pesos iguais para todas as classes. E por que ETF? Porque afinal de contas, é a maneira mais tranquila e eficiente de se investir no exterior, em que você estaria exposto ao principal indicador do mercado financeiro norte-americano, das ações americanas, o S&P 500, que reúne as 500 maiores empresas que são listadas nos Estados Unidos. Não tem só ações dos Estados Unidos, mas que são listadas nos Estados Unidos. E aí, você teria essa exposição comprando só cotas desse ETF. Bem tranquilo. Diante disso tudo, veja qual foi o resultado. E a gente utilizou para fazer a simulação Investidor 10, porque aqui você consegue construir várias carteiras simultaneamente na sua única conta. Isso é bem bacana. Então veja só, aqui em lançamentos, foram os lançamentos que eu realizei. Começou aqui com o Tesouro Direto. O que eu fiz? A compra foi exatamente há 10 anos da data de gravação desse vídeo, 25/5/2014. Compra, já coloco o vencimento aqui, por quê? Porque pegamos o Tesouro IPCA+ 2024, que estava disponível à época, sendo que o Investidor 10 já deu o preço que também estava à época. Por isso eu consegui comprar, nesse nosso exemplo, 0,19 unidades do Tesouro IPCA+ 2024, dando um valor ali de aporte de R$ 251,80, aproximadamente R$ 250 reais, como nós nos propusemos a fazer. Depois disso, as alocações em ações e fundos imobiliários. Conseguimos comprar 4 ações de Taesa, dando ali um total de quase R$ 80 reais. 2 ações de Endi, porque a ação de Endi custava R$ 33,75. Compramos 3 ações de BB Seguridade, porque elas custavam R$ 28,15 à época. Depois, com fundos imobiliários, R$ 100 reais a cota do BTLG11, só compramos uma. Fundos imobiliários, todos eles foram dessa forma, apenas uma cota. R$ 86 reais o Maxi Renda. Olha só, o Maxi Renda custava R$ 86 reais depois que ele fez desdobramento para ficar um fundo mais famoso, Base 10, aqui na nossa Bolsa de Valores. E para comprar uma cota do BRCR11, R$ 124 reais, porque na época você não tinha fundos imobiliários com cotas de preço muito baixo. A maioria tinha ali cotas de R$ 1.000, aí não daria. Foi o único aporte que você fez. E o IVVB11, que custava R$ 42,65 à época. Por isso conseguimos comprar 6 cotas do IVVB11, sendo que foi apenas um aporte, R$ 1.000. Até porque seria um trabalho enorme inserir manualmente aportes mensais de R$ 1.000 aqui. A ideia é simplesmente você entender qual foi a performance de uma carteira que fez apenas um aporte ao longo do tempo. Porque é assim que a gente faz muitas vezes a comparação quando a gente olha para alguns índices de mercado. Por exemplo, o SP 500, que é um índice que não é um índice de retorno total, ele não considera reinvestimento de dividendos. Então, você tem uma carteira teórica no SP 500, que é como se fosse um aporte único lá atrás, e aí você vai ver o desempenho sem considerar reinvestimento de dividendos e sem considerar novos aportes. Essa foi a ideia aqui para você ter uma noção, e aí vamos colhendo aqui as lições. E aí eu clico aqui em gráficos, eu vou ter uma noção do que aconteceu. E aqui consta a evolução patrimonial ao longo do tempo. Foi apenas um total de R$ 1.049 de valor aplicado. Variação no período 205%. Só que tem um detalhe, esse 205% não considera os dividendos recebidos, só considera a valorização dos ativos. E aí, então você já tem uma noção do seguinte: o seu patrimônio cresceu 205% sem considerar reinvestimento de dividendos e sem considerar recebimento de dividendos. Mas a gente vai colocar o recebimento de dividendos aqui na conta também, porque é só clicar em proventos que a gente já consegue ver. Se você quiser ver agora, vamos agora. Nós teríamos recebido algo em torno de R$ 1.000 de proventos no período. E aqui você vai vendo a evolução dos proventos ao longo do tempo, de tal modo que, se o seu saldo é de 3.200, e eu não estou considerando aqui, como você pode perceber, nesse 3.200 os dividendos recebidos, é como se eu tivesse recebido 4.200. Porque aqui eu só estou considerando ganho de capital, que é a valorização dos ativos, e cadê o dividendo? Então, na prática, eu tive um retorno total, sem considerar reinvestimento do dividendo, de R$ 3.200. Ou seja, eu poderia adicionar mais 100% de variação aqui, mais 100%. Logo, a minha carteira teria rendido, sem considerar reinvestimento, que seria muito poderoso, mas teria rendido 305%. Quanto que isso dá ao ano? Ao ano, isso aqui deu 15,01%. Uma excelente rentabilidade. Difícil conseguir uma rentabilidade dessa aqui. E veja que não fizemos mágica, simplesmente diversificamos e usamos critérios objetivos
para montar uma carteira e tivemos um desempenho excelente. E veja o que aconteceu com a carteira, a sua evolução, o que seria a posição atual. A parte de ETF, que é o IVVB11, de 25% saltou para 56%. E isso eventualmente vai acontecer com a sua carteira. Aqui é uma lição muito importante. O desbalanceamento ele vai ser algo natural se você tomar boas decisões de investimento. Porque mesmo que você coloque pouco dinheiro ou uma proporção igualitária com outras classes de ativos, se essa classe em específico, como o ETF VBB11, acabar se valorizando muito, vai ocupar uma posição muito grande na sua carteira. Então a conclusão básica é de que nos últimos 10 anos, investir em SP500 foi algo extremamente vencedor, porque aí você tem exposição tanto à bolsa americana quanto à variação cambial, ou seja, a valorização do dólar frente ao real que aconteceu nesses últimos anos e vem acontecendo desde o plano real. Tesouro direto, a rentabilidade também foi boa, porque veja, mesmo com esse crescimento do IVVB11, o Tesouro ainda conseguiu se manter num percentual de 25%. Então a rentabilidade do Tesouro foi boa, como eu falei para vocês. Tesouro IPCA+ é algo interessante no longo prazo. Ações acabaram ocupando uma posição de 10%, caiu um pouco, né, porque nós tínhamos uma posição de 12,5%, e fundo imobiliário teve a menor das performances, porque acabou ocupando só 8%, caiu de 12% para 8%. Em termos de diversificação entre países, no final das contas a gente ficou quase 50% Brasil, quase 50% exterior, pelo movimento natural que nós vimos da evolução do IVVB11. Em termos de exposição a setores, claro, utilidade pública e setor financeiro, que aqui no Brasil são setores com as demandas mais inelásticas e dividendos maiores. Em termos de fundo imobiliário, ficamos 60% fundo de tijolo e 40% fundo de papel. Como é a distribuição do IFIX hoje? Mais ou menos essa distribuição. Os dividendos, eles ficaram andando de lado, não tivemos uma grande evolução de dividendos, mas ainda assim, os dividendos foram constantes ao longo do tempo, mas não foi aquele dividendo crescente, mas precisamos lembrar que não fizemos novos aportes. Então, é muito difícil você comprar um ativo ou deixar uma carteira parada sem fazer novos reinvestimentos ou novos aportes e ver o seu dividendo crescente. Isso só vai acontecer em pouquíssimos ativos, poucas ações, por exemplo, como são aquelas ações norte-americanas que crescem o dividendo ano após ano. Mas, afinal de contas, essa carteira aqui acabou rendendo 300%. Como que a gente pode comparar com outros índices? A gente também consegue fazer isso aqui no Investidor 10. E aí vamos comparar aqui 10 anos, Ibovespa, CDI, IPCA, que é o nosso principal indicador de inflação, índice de small caps, apenas empresas menores no Brasil, IFIX, IDIV, que é o índice de dividendos da B3, e o IVVB11. E você vai perceber que a distância é enorme. Ibovespa 134%, CDI 141%, IPCA 75%, Small Cap 65%, IFIX 148%, IDIV 157% e IVVB11 a gente teve 600%. Então sim, o grande responsável por a gente ter obtido esse alfa, esse retorno acima do mercado, bem acima do Ibovespa e até mesmo do IDIV, foi o IVVB11. Por isso, a conclusão que podemos tirar é que investir no exterior de maneira passiva, pelo menos nos últimos 10 anos, foi algo excelente. Foi preponderante na sua carteira para você ter um retorno acima da média de mercado. Não foi opinião aqui, foi o que mostrou esse backtest. Por isso a importância de ter exposição exterior. Mas e será que se a gente não tivesse investido no exterior, a gente teria conseguido uma rentabilidade superior, pelo menos, excluindo o IVVB11, a dos demais índices? Porque provavelmente você teria essa pergunta. E vamos testar. Basta a gente alterar o lançamento aqui e simplesmente excluir a posição em IVVB11. Vamos ver o resultado. Excluímos. Agora a gente vê que a valorização foi de apenas 74% e os proventos recebidos também foram de R$1.000. Por quê? Queria mostrar isso aqui para vocês. Porque com o IVVB11 você tem um ETF de acumulação. O ETF de acumulação significa que o dividendo não é distribuído. O IVVB11 não distribui dividendos para os seus cotistas. Então, você tem um retorno ali que pega-se o dividendo distribuído pelo IVV, que já é tributado lá no IVV, e aí compra-se mais cotas. De todo modo, o dividendo recebido seria de novo algo em torno de R$1.000. Então você teria agora um retorno a título de dividendos de pelo menos 120%, porque você teria investido quase R$800.
Então 120 mais 74, você teria algo em torno de 200% de variação, sem considerar reinvestimento de dividendos, sendo que Bovespa considera reinvestimento de dividendos. Mesmo assim, 200% sem considerar o reinvestimento de dividendos nessa carteira. E aí, 200% teve algum índice que bateu? Nenhum. Então veja que, com ou sem exposição exterior, você tem condições de bater os principais índices de mercado e, consequentemente, o principal índice de inflação. E se você adicionar um pouco de exposição, a sua expectativa de retorno tende a ser maior. Lembrando, pessoal, que a gente está com o prazo agora apertado para a declaração anual do imposto de renda e por isso, você que acabou deixando para a última hora, você tem a solução que é o aplicativo da Grana, que eu venho utilizando para investimentos da Bolsa de Valores, para fazer essa declaração. Em apenas 5 minutos, optando pela versão pré-preenchida, você consegue com o aplicativo da Grana, que é indicado pela B3, fazer o quê? A sua declaração anual de Bolsa de Valores, com muita segurança, já que é indicado pela B3, e rapidez em apenas 5 minutos no plano Mais Grana, optando pela versão pré-preenchida. Portanto, se esse for o seu caso, vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, sendo que para baixar o aplicativo é de graça. Então aproveite, já baixe, teste e se fizer sentido para você, assine o plano para resolver o imposto de renda da Bolsa de Valores no seu caso. E já vai deixando aqui nos comentários o que você achou dessa simulação. Se você gostaria de ver outra simulação aqui no canal, pode deixar sugestão aqui embaixo. E também já compartilha esse vídeo com os seus amigos e clica no botão de gostei se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Invest. Até o próximo vídeo. Fui!